Então, vamos começar com a questão. E aí, eu vou explicando durante a nossa aula. Vamos aqui passar para a nossa questão. Vamos lá, questão 6, Mackenzie. Em outubro de 1347, navios genoveses chegaram ao porto de Messina. Pois bem, os marinheiros doentes tinham estranhas inchações escuras do tamanho de um ou uma maçã nas axilas e nas virilhas, que purgavam pus e sangue e eram acompanhadas de bolhas e manchas negras por todo o corpo. Sentiam dores e morriam rapidamente, 5 dias depois dos primeiros sintomas. Isso é do livro Um Espelho Distante, o terrível século XIV. Já pelo nome do livro, a gente percebe que a peste negra se insere dentro de um processo que a gente chama de crise do século XIV. Vários fatores estão ligados a essa crise, inclusive a peste negra. Mas vamos ao enunciado. Cerca de 25 milhões de pessoas morreram entre os anos de 1347 e 1350. Galera, 25 milhões é muita coisa. Dentre os fatores que contribuíram para esse acontecimento, destacamos. Bom, a gente tem aí 5 opçõezinhas, dá uma olhada. A formação do modo de produção feudal. Será que o fator que contribuiu para esse acontecimento foi a formação do modo de produção feudal? Gente, o modo de produção feudal foi formado bastante tempo antes. Será que está relacionado? B. A decadência e posterior desaparecimento da dinastia carolíngia na Europa medieval. C. O aumento do intercâmbio comercial entre Europa e Oriente após as cruzadas. Cruzadas, a gente acabou de ter alguns minutos atrás uma aulinha sobre cruzadas, não foi? Pois é, galera. Lembra que eu falei para vocês que as cruzadas geraram como consequência uma intensificação do comércio por conta da reabertura do mar Mediterrâneo? Então, segura essa informação aí. D. O fim da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra devido à peste negra. Senhoras e senhores, a Guerra dos 100 Anos só foi terminar em 1453. Então, com certeza, não é essa. É a expansão marítima e comercial europeia e a descoberta do Novo Mundo. Calma aí. Vamos pensar em contas. Vamos voltar para a câmera? Vamos pensar aqui nos anos, né? Você já pensou que decorar data não é legal, eu não gosto de decorar data, não precisa. Você já deve ter ouvido isso. Realmente, decorar não é a palavra certa. E você não precisa decorar datas para poder matar as questões, isso é verdade. Agora eu te digo uma coisa, se você por algum motivo souber da data, ela pode muito te ajudar a descartar um monte de possibilidades, um monte de itens distratores, só porque você tem uma noção cronológica dos eventos. O que eu quero dizer com isso? Vocês não precisam decorar datas, mas se vocês souberem de algumas datas essenciais, isso pode te ajudar muito na prova. Não é obrigatório, mas ajuda. Então, voltando aqui para a questão, vamos lá. Ele está falando aqui a expansão marítima e comercial europeia e a descoberta do Novo Mundo. Cara, se tem gente que marcou essa opção é porque não prestou tanta atenção assim no enunciado. Olha o enunciado falando, cerca de 25 milhões de pessoas morreram entre os anos de 1347 e 1350. A descoberta do Novo Mundo foi quando, gente? Talvez você não saiba o ano, mas você sabe o ano da descoberta do Brasil, pelo menos, que foi muito próximo da descoberta da América Espanhola pelo Colombo. Senhoras e senhores, a descoberta do Novo Mundo foi muito depois desses anos citados no enunciado. Olha só, atenção galera, pequenos detalhes podem te ajudar a matar a questão. Bom, agora que nós temos essas opções, a gente pode voltar para o quadro e pensar um pouquinho mais.
Não vou dar spoiler, vamos fazer um mistério aqui para que você conecte os pontos e tente responder por si mesmo. Voltando aqui para a câmera. Vamos lá. A peste negra se insere num processo que chamamos de crise do século XIV. Crise do século XIV ou crises do século XIV foi uma série de processos que mataram um monte de gente na Europa, mesmo. 30 anos antes da peste negra, nós tivemos um processo chamado de a Grande Fome. O contingente populacional da Europa tinha crescido demais. Além disso, nós tivemos uma colheita péssima durante 3 anos seguidos, uma seca braba lá. Como os europeus eram feudais, dependiam da agricultura para a subsistência, quando a colheita ia mal, o que você come? Você passa fome. Gente, imagina na Europa um monte de gente morrendo de fome. Hoje é até meio difícil de pensar nisso, mas ocorreu. Percebam, a Grande Fome faz parte da crise do século XIV. Outro processo também foi a Guerra dos 100 Anos, galera. Que teve um pouquinho mais de 100 anos, não é verdade? Guerra dos 100 Anos é um outro processo que mata muita gente na Europa e que se insere nesse processo que vai acabar gerando a crise do feudalismo em si. Mas o que nos importa para essa questão é a peste negra. Um dos fatores mais famosos da crise do século XIV. Hoje, professor, peste negra foi no século XIV? Olha como o enunciado foi gente boa, ele deu até o ano para você. Então, sim, você sabe que tudo isso aqui está conectado, de certa forma. Bom, como ocorreu a peste negra? O que foi ela? Gente, foi uma grande epidemia que ocorreu por conta de alguns fatores. Vamos primeiro citar as péssimas condições de higiene. Você já viu um filme sobre a época medieval de algum cavaleiro salvando uma donzela e dando um beijo na boca dela? Gente, esse negócio de beijo na boca na idade medieval não rolava não. Deixa eu te falar a verdade. Era nojento, eles nem escovavam os dentes. Senhoras e senhores, os europeus não eram muito limpinhos nessa época não, viu? As condições de higiene, o saneamento daquelas regiões eram péssimas. Eles não tinham muito costume nem de tomar banho, veja bem. Isso não é lenda não, isso é comprovado. Além disso, senhoras e senhores, nas emergentes cidades medievais, nós não tínhamos um sistema de esgoto. Hoje, para eu e você, é muito fácil. A gente chega ali e pronto, está resolvido. Mas na época não era assim não, galera. Na época, sabe onde eles faziam suas necessidades básicas? Num baldinho. E sabe onde eles jogavam essas necessidades básicas? Na rua. É a pura verdade. As cidades medievais tinham péssimas condições de higiene. Era um negócio feio, galera. O que se prolifera nessas circunstâncias? Bom, ratos. Ratos se proliferam nessas condições. A peste negra está relacionada a ratos. Vamos lá. Que mais? Uma outra causa dessa epidemia chegar até a Europa é o seguinte. Gente, a peste negra não começou na Europa, ela começou no Oriente. Mas como que ela foi parar na Europa então, teacher? Pensa comigo.
se a peste negra começou no Oriente e veio parar na Europa, quem levou a peste negra do Oriente para a Europa? Se antes a Europa estava isolada do resto do mundo e nem ia parar lá no Oriente, nós vimos na aula passada que depois das cruzadas, a Europa reconquistou o direito, o privilégio de poder comercializar com o Oriente. Isso fez com que a comunicação, o intercâmbio comercial com o Oriente se intensificasse. Com o Oriente. Se a peste bubônica é uma doença oriental e veio parar na Europa, então um dos fatores que levou a peste bubônica a ocorrer na Europa é justamente o intercâmbio comercial com eles. Ora, a doença precisa ser transportada, os doentes precisam ter tido contato com a origem da peste negra para poder espalhá-la pela Europa. Mas se os europeus não fossem sujinhos, isso não teria feito tanto sucesso lá não, viu gente? Acontece que as condições de higiene acabaram intensificando o processo e os europeus se tornaram vítimas de todas essas circunstâncias que nós bem conhecemos e que o próprio enunciado fala. Cerca de 25 milhões de pessoas morreram. Ou seja, é uma epidemia que se espalhou muito rapidamente. Tá, gente? Muito rapidamente. E é aí que a gente chega num ponto muito interessante. Os europeus não sabiam qual era a causa da peste negra. E você tem que lembrar que eles são medievais. Eles pensam em termos religiosos. Isso nós vamos chamar de pensamento teocêntrico. O pensamento teocêntrico vai ser confrontado pelo pensamento racional na hora de tentar descobrir qual é a origem dessa doença. Vocês acreditam que no começo de todo esse processo, as pessoas começaram a atribuir essa epidemia não às péssimas condições de higiene, nem aos ratos, mas elas atribuíam essa doença à ira de Deus. Isso é o pensamento teocêntrico. Ah, professor, mas eu também acredito que Deus é o centro do universo, então eu sou teocêntrico? Não é bem assim. O pensamento teocêntrico, Deus no centro, significa que você culpa Deus pelas coisas e que você tenta dar uma explicação religiosa para fenômenos que são, na verdade, naturais. Por exemplo, cai um raio. Se eu disser, foi Zeus que jogou, e alguém te pergunta, sim, mas qual é a propriedade física e química? Não, foi Deus quem jogou. Tá, isso é um pensamento teocêntrico. Mas se eu falar assim, não sei o que é um raio, vamos descobrir? Isso é um pensamento racional, científico. É assim que começa uma mudança de pensamento na Europa. Olha só, durante o início dessa epidemia, começaram a surgir especulações sobre a provável causa da peste negra. Olha que interessante. Eles começaram a achar que Deus estava bravo com eles. Alguns começaram a andar na rua e fazer uma coisa chamada autoflagelo. Você fica se chicoteando para tentar agradar a Deus, para tentar fazer com que Deus amanse sua ira e pare de matar pessoas. Então nós temos agora na Europa um monte de andarilhos que começam a se bater em praças públicas para que Deus veja que eles estão arrependidos de seus pecados. Mas se bater, se chicotear em praça pública não adiantou para parar a peste negra. Aí começaram a surgir outras especulações. Diziam assim, já sei, Deus está bravo com a gente porque a gente aceitou que os judeus vivessem aqui entre nós. Senhoras e senhores,
o antissemitismo é uma coisa antiga entre os cristãos. O que aconteceu? Eles começaram a matar judeu. Por quê? Porque se a gente matar os judeus, Deus vai nos perdoar. Pensamento teocêntrico, gente. Você atribui a questões religiosas e superstições coisas que são, na verdade, causadas por fenômenos naturais. Depois de matar os judeus, perceber que ainda continuava a epidemia, eles começaram a pensar assim, cara, só pode ser uma coisa. Já sei. Adivinha? Bruxas. Claro, só podem ser as bruxas. Elas devem estar transmitindo a peste negra com seu próprio olhar. Isso gera um processo, senhoras e senhores, que nós chamamos de paranoia ou frenesi. Tudo isso vai desembocar numa perseguição a mulheres. Gente, as mulheres sempre foram muito perseguidas por vários fatores diferentes. Isso se chama misoginia. E aqui não foi diferente. Da mesma forma que o antissemitismo já existia e eles usaram como desculpa para matar judeu, agora a misoginia também já existia e eles começam a culpar as mulheres. Às vezes curandeiras, mulheres que faziam remédios naturais, eram chamadas de bruxas pelos padres, né? Essa bruxa que você ouviu falar nos desenhos da Disney, que é uma mulher que mistura cabeça de morcego com pata de elefante para fazer uma poção do mal, nunca existiu isso. Ou você já ouviu falar realmente de alguém andando por aí em cima de uma vassoura? Não, gente. Isso é uma construção social para tentar conter as mulheres que tinham como o seu próprio mecanismo de religiosidade aquela coisa do uso de plantas medicinais e do culto à natureza. A gente tem muito isso nos celtas, né? Bom, elas foram as culpadas e começaram a queimar mulheres, acusando-as de bruxaria. A tese era a seguinte: quando uma bruxa te olha nos olhos, você pega a peste negra. Caraca! Então imagina você, o cara quando pegava a peste negra, eles perguntavam pra ele: e aí, cara, que mulher que foi que te olhou nos olhos ultimamente aí, hein? Aí eles falam: sabe o quê? Eu lembro que a Doroteia me olhou nos olhos, com certeza ela é a bruxa. Iam atrás da Doroteia e queimavam ela. Pensamento teocêntrico. Você inventa um monte de explicações supersticiosas para fenômenos que na verdade têm causas naturais. E o pensamento racional, como funciona? Bom, gente, o pensamento racional é aquele que eu te falei que quer saber a razão verdadeira das coisas. A verdadeira razão de eles estarem com uma epidemia seríssima lá. O pensamento racional vai fazer assim: qual é a causa da peste negra? Ele vai falar: não sei, vamos descobrir. Mas não descobrir em termos místicos e transcendentais. Vamos descobrir isso materialmente, naturalmente, fisicamente. Tá? Como que isso se deu? Bom, pesquisando. Até que passou pela cabeça de alguém, tipo assim, cara, e se essa epidemia for causada pelas péssimas condições de higiene? E se a gente for mais limpinho, será que essa epidemia vai continuar se alastrando? Até que alguns pesquisadores do Oriente, não se sabe ao certo quem, sugeriram a tese de que a peste negra era causada pela mordida da pulga do rato. Rato este que veio lá do Oriente. Eita! E por algum motivo, esses ratos se proliferam muito facilmente na Europa. Portanto, descobriu-se que a bactéria da pulga do rato é que causava a peste negra. Quando isso começou a se difundir, através do pensamento racional, de tentar descobrir a razão natural das coisas, eles começaram a investir nisso aqui, ó.
começaram a fazer uma caça aos ratos e as péssimas condições de higiene foram melhorando e assim a peste foi diminuindo seu alcance. Aos poucos os europeus começaram a conseguir superar esses anos terríveis e amedrontadores. Portanto, senhoras e senhores, vamos voltar à questão aqui. Nós temos 5 opções, já falei para vocês de alguns itens que são distratores e que não vão, com certeza, entrar entre os nossos eleitos, né? Mas o que vocês acham? Será que o fim da Guerra dos 100 Anos? Não. Será que a formação do modo de produção feudal? Também não, porque ele tinha sido formado há muito tempo antes. A decadência e desaparecimento da dinastia carolíngia, o que isso tem a ver com a peste negra, meu bem? Agora, finalmente, tem uma aqui que eu gostei, hein? D. Não, meu Deus. C. Isso. O aumento do intercâmbio comercial entre Europa e Oriente após as cruzadas. Veja bem, olha isso aqui. Se liga, galera. Quando as cruzadas abrem o Mediterrâneo, os europeus acessam o comércio com outras partes, né? Outras regiões, eles abrem espaço para o surgimento de novas doenças também, para que novas doenças se espalhem por aí, pela Europa. Então, a gente fica com a opção D, viu, gente? E, olhando para cá, você percebe que a peste negra se insere em um processo muito maior do que só ela, e a peste negra está relacionada também ao surgimento de uma nova mentalidade que vai começar a surgir na Europa, que é a recuperação da razão, do racionalismo, das ciências naturais, da valorização do pensamento racional, tá? Então, tá tudo conectado, galera. Nesse sentido, eu acho que as vossas excelências estão prontas para responder mais questões sobre peste negra. Hoje ainda, meus queridos e minhas queridas, nós vamos conversar mais sobre a Baixa Idade Média, com outras abordagens, outras questões. Então, espero vocês, até mais tarde, muito obrigado pela atenção, continuem a dedicação, vamos passar, galera. Um beijo, até a próxima.